Olá, voltamos para o bloco 2 da aula 9. E neste bloco 2, então, a gente vai destiná-lo apenas para falar sobre as aplicações da espiritualidade no dia a dia pessoal de maneira simples. Tá? Então, na aula 4, a gente falou um pouco sobre algumas aplicações. Né? Falamos sobre o FPP, falamos sobre mantras, orações, sobre dizer eu te amo, sobre mentalizar Deus ou amor ou eu posso, sobre buscar enxergar-se responsável por todas as suas situações e sobre sentir e controlar a sua respiração, por exemplo. E aqui nesta aula traremos exemplos mais específicos e direcionados, tá? De uma maneira mais pontual. E cabe dizer que é importante entender qual ou quais dos exemplos fazem melhor para você. Qual deles é melhor para você. Né? Porque um exemplo pode ser bom para mim. Aqui eu vou deixar alguns exemplos, acho que são 7 exemplos. Tá? Mas um exemplo pode ser bom para mim, outro nem tanto. Outro pode ser bom para o João, que não é tão bom para mim. Tá? Não é aqui todos são bons para você, você deve fazer todos. E também não existe um negócio de todos serem engessados, tem que ser desse jeito. Tudo é, possível ter mudança, de acordo com você, com o que você sente praticando aquilo. Isso aqui é mais um direcionamento, mas não existe, nunca existirá receita única e engessada que não pode ser mudada. Pelo contrário, cada um tem a melhor maneira para si mesmo, tá certo? E se uma maneira que eu passar para vocês for 100% bom para você, tudo bem, não precisa mudar nada. Se uma maneira que eu passar para você for 80% bom para você, mas 20% você acha que mudando alguma coisa vai ser melhor ainda para você, mude. Tá? Não ingesse, não se sinta, é, não sinta que essas coisas são desse jeito e não podem ser mudadas, tá certo? Você pode mudar o que você quiser nisso tudo. Então, começando com uma primeira coisa, uma, um primeiro exemplo de como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Por exemplo, por exemplo, para quebrar energias viciantes, tá? Aquelas energias, né, que eu falei que estão acumuladas nos chakras inferiores. Então, isso aqui eu já falei para você e eu estou trazendo aqui de uma maneira mais alinhada, tá? Mas na última aula eu falei sobre isso e, ou seja, para quebrar energias viciantes. Em uma situação que desagrade a você, realizar aquela meditação de rotina, né? Parar, respirar, sentir o que está causando aquilo em você, a reação no seu corpo, a emoção que está gerando e ver, né, possivelmente colocar a mão no coração, entender a situação, transformar essa energia, colocando apenas a mão no coração, com aquele alto reiki que eu falei, né, é um alto reiki, colocar a mão sobre o seu coração e sentir isso se transformando e sentir qual é a nova maneira de se comportar em uma situação como esta, o que você sente que você deveria fazer. E por último, fazer e praticar essa nova maneira. E trazendo isso para a sua vida e tirando este vício que existe por anos acumulado nos seus chakras inferiores e na sua maneira de se comportar. Tá ok? Outro exemplo, generosidade espontânea. O que é isso? A generosidade é a mãe da caridade. Tá? A generosidade é aquilo que a pessoa pratica caridade porque ela é generosa. Né? Então, a caridade é um fruto da generosidade, mas muitas pessoas apenas vão direto para a caridade sem ser generoso. E aí acaba fazendo a caridade, muitas vezes esperando algo em troca, o que não é uma caridade de fato, certo?
E se você considera que você pode melhorar a sua generosidade nesse sentido, tente realizar uma caridade, mesmo que não seja espontânea. Porque quando você é generoso, as caridades são espontâneas. Tá? Mesmo que você não se sinta tão generoso, ou que você não se ache tão generoso, procure praticar uma caridade. Hoje eu vou comprar comida e dar para uma pessoa que mora na rua. E faça isso, não por obrigação, mas para testar o que você sente fazendo isso. Sinta o que essa experiência gerou em você. E perceba se você quer ter mais dessas experiências de novo. E se sim, se você quiser, você está motivando a sua generosidade interna. Tá? Você está estimulando isso, praticando caridade de maneira não espontânea, para que um dia esta caridade se torne espontânea e você seja generoso por si mesmo. E as caridades sejam consequência da sua generosidade. Com o tempo, essas coisas tornam-se espontâneas. Isso vale tanto para ajudar necessitados, como eu falei, de rua, quanto para tratar pessoas no seu dia a dia. Seu chefe, sua namorada, seu pai, né, e assim por diante. Tá? Então, isso vale para todos os pontos da sua vida. Muitas pessoas ligam caridade apenas a praticar algo a quem está morando na rua. Mas isso quando você pensa só no extremo, e também só no extremo do lado material. Tem muitas pessoas que até têm dinheiro, mas não têm amor. Nunca tiveram amor. Nunca tiveram palavras de carinho. Nunca tiveram uma pessoa que confiasse nelas. Então, algumas coisas, existem vários tipos de caridade, basta você não olhar apenas com o olho extremista material. Tá certo? Outro exemplo, alimentação. Alimentação é um tipo de praticar espiritualidade no seu dia a dia pessoal. Porque a alimentação, ela pode muitas vezes bloquear alguns dos seus chakras e podem estimular o acúmulo de energias que estão lá acumulando há anos, dessas energias que eu falei, de preocupação, de medo, de angústia, podem fazer o caminho inverso. Da mesma maneira que essas energias acumuladas geram gastrite, por exemplo, a alimentação, às vezes, que não faz bem para você, eu não estou dizendo que tem alimentação certa para todo mundo e errada para todo mundo. Estou falando do que faz bem para você. Pode fazer também causar alguns efeitos no chakra. Podem fazer o caminho contrário. Então é importante para você perceber o que te faz se sentir pesado, te faz se sentir mal de comer. Procurar, principalmente quando for exigido de você um equilíbrio mental, espiritual, emocional, ingerir aquilo que lhe faça bem. Se você vai ter um dia muito forte no trabalho, que você já sabe que você vai ter reuniões importantes, procure não comer feijoada no almoço aquele dia. Procure comer, ou se feijoada te fizer bem, coma feijoada. Se você se sentir bem com feijoada, coma feijoada. Tá? Mas eu estou dizendo assim, o que seria para mim, né? Eu não comeria feijoada nesse dia. Mas procure comer coisas que te deixam bem, desde manhã, desde o dia anterior. Comece a praticar isso. Alguns alimentos, como alho cru, que pode ser misturado com comida, gengibre, banana e outros, têm força necessária para atingir ou te ajudar a atingir este equilíbrio mental, espiritual, emocional no seu corpo. Tá? Pesquisem sobre isso, tem muitos livros, muitas literaturas, mas procurem pesquisar de fontes confiáveis. Tá? Muitas vezes tem muita coisa hoje, por exemplo, na internet que não são fontes confiáveis. Tome cuidado com isso. Mas, por exemplo, o alho cru tem muitas qualidades positivas, inclusive sobre as glândulas
que tem essa conexão com os chakras, como a glândula pineal, por exemplo. Tá? Não é necessário radicalismo. Não é necessário amanhã você falar, eu sou vegetariano a partir de hoje porque eu vi no curso de espiritualidade que eu tenho que comer coisas leves. Não, não é isso. É comer coisas que te façam bem. Tá? E sem radicalismo. Se você, para você, você não sente bem de jeito nenhum comendo carne, aí vale a pena você pensar em ser vegetariano. Se você se sente bem comendo de vez em quando, não precisa ir para o radicalismo do vegetarianismo. São coisas que você vai mudando porque você quer e você sente que devem ser mudadas. E outra maneira, né, já falamos bastante, trazendo de novo agora a glândula pineal. Né, que a glândula pineal é uma glândula ligada ao sétimo chakra e que é um dos vértices de ligação entre corpo material e corpo energético. E um exercício muito simples para a glândula pineal é assim: colocar dedos retos na coroa, assim, e outro aqui no terceiro olho, de 2 dedos desse jeito. Tá? E ficar assim por uns 3 minutos. Não precisa apertar, não precisa nada, só encostar. Tá? E fazendo isso, você ajuda a mentalizar a localização da glândula, que está no cruzamento dos seus dedos, e ajuda também e facilita o canal energético por entre esses eixos que você está colocando. O eixo do terceiro olho e o eixo da coroa. E procure fazendo isso, faça pelo menos 3 minutos, tá? Pode fazer 10 minutos. Procure respirando fundo de tempo em tempo e percebendo a alteração no seu estado vibratório, mental, de conexão energética e espiritual. Procure ir sentindo isso, tá? Procure ir observando o que esse simples exercício causa de reação em você. Ah, não causou nada. Faz mais uma vez. Faz pelo menos umas 5 vezes. Se não causou nada. Se na quinta não causou, aí você me manda um e-mail que eu dou uma outra dica para você fazer isso, se você quiser desenvolver essa glândula, que é muito legal. Traz para você uma consciência maior sobre as coisas, sobre você mesmo, sobre sua conexão com o universo, com o todo. Tá? Então é bem legal praticar isso sim. E outra coisa, né? Outro exemplo, outra atividade é o amor. Mas como? De maneira simples. Procurar pensar em cada situação ou lugar como seria diferente sua reação se agisse com amor. Então você acabou de ter uma situação de briga com alguém, né? Daí você está lá indo embora e você para e pensa, nossa, como seria se eu tivesse agido com mais amor? Como eu poderia ter resolvido isso? Só um exercício de reflexão. Outra maneira de trazer o amor. Olhar-se no espelho, no fundo dos seus olhos e dizer, eu me amo. É um exercício difícil de fazer para algumas pessoas. Só de olhar no espelho, no fundo do olho, algumas pessoas já desviam o olhar. Dizer eu me amo, então, muitas pessoas não conseguem no começo. É até estranho falar, mas muitas pessoas não conseguem fazer isso nas primeiras vezes. Tem que falar, tem que tentar umas 3, 4 vezes para conseguir. E tenta fazer isso. Tenta ter uma rotina disso, se isso lhe fizer bem, é claro. Aqui, como eu falei, estou trazendo várias coisas. Se você for fazer tudo isso, você vai viver só fazendo essas práticas. Então, escolha algumas, ou teste algumas, e veja qual você se sente melhor fazendo. Procurar outra coisa, né? Procurar dar o amor que você tem aprendido a dar a si mesmo. Isso é uma prática de amor muito legal. Aquilo que você descobriu de você, que você começou a amar em você, começa a dar isso para outras pessoas. Como? Dizendo eu te amo, ou dizendo que ama tal coisa naquela pessoa, ou às vezes não dizendo nada, mas a partir
partir do momento que você começou a amar algumas coisas dentro de você que antes você tinha medo ou preocupação, e você começou a tratar disso, perceba essas emoções e comportamentos em outras pessoas e procure amar isso em outras pessoas também, que antes te causava incômodo, porque isso estava mal resolvido dentro de você. Agora que você está resolvendo e tratando com amor dentro de você, tem mais facilidade de lidar isso quando ver isso em outra pessoa. E outra atividade, outro exemplo, romper ciclos negativos, mas de outra maneira. É uma prática mais violenta. E para alguns é necessário ter essa prática mais violenta. Para algumas pessoas é muito difícil olhar para a raiva que tem, respirar fundo, sentir aquela raiva, tentar transformar aquela raiva e mudar o comportamento. Lembre-se bem, nunca a pessoa que quer curar isso deixa de olhar para as emoções da raiva, por exemplo. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem colocar isso de maneira tranquila desse jeito. Algumas pessoas precisam liberar essas energias dos chakras inferiores a fim de que esta pessoa alcance um equilíbrio. Mas importante, contanto que seja conscientemente. Não adianta nada você ir lá, soltou a raiva, explodiu, depois você passa e fala: ah, eu vi no curso de espiritualidade que é bom fazer isso, eu vou fazer isso. Não adianta usar como desculpa. Tá? É uma coisa que tem que ser consciente antes de fazê-la. Então é assim, você está lá, alguma coisa te causou raiva, você respira, ou não precisa nem respirar, mas se a pessoa não tiver essa habilidade, mas assim fala: eu vou liberar essa raiva de tal maneira que depois eu vou conseguir centrar melhor em mim e resolver isso de maneira mais tranquila. É uma maneira consciente de se fazer, tá? Não existe uma coisa específica e ideal para todos. Cada um é de um jeito. Então aqui eu estou trazendo algumas coisas, tá? Isso não quer dizer que amanhã você vai brigar com alguém. Mantenha-se atrelado a tudo que estamos falando no curso até agora e tente trazer tudo isso, principalmente aqueles 7 pontos que falamos, para esta aplicação que eu estou falando. Tá? É uma coisa que você vai liberar energia. Isso não quer dizer que você vai se entregar a esta energia. Tem uma coisa muito diferente entre essas duas situações. Liberar a energia conscientemente é uma coisa, e aí você vai ter princípios para isso. Quando você se entrega à energia, você não tem mais os seus princípios, porque essa energia está te sugando e te levando a fazer coisas e a ter comportamentos que muitas vezes você abomina em outras pessoas. Tá? Então tem uma coisa muito diferente da outra nesse sentido. E procurar tentar fazer isso com a meditação de rotina, né? Então, alguma coisa te deixou com raiva, você para, respira, tenta transformar, não consegue fazer isso, não consegue de jeito nenhum fazer isso, tente liberar de maneira consciente. Existem muitas técnicas de meditação para liberar essas energias. Tá? Mas isso eu passo no curso de meditação. Quem quiser fazer isso, aprender algumas coisas de meditação de maneira mais simples, conversa comigo que eu tenho feito aulas por Skype de algumas técnicas de meditação, daí aula individual. Tá? Mas assim, voltando, é sempre importante lembrar que o que você emanar irá voltar para você. Né?
E um dia você terá que lidar com todas essas energias. Então, por isso a importância de fazer isso conscientemente. Quer liderar? Libera de uma maneira consciente, sabendo que o que você causar de impacto em outra pessoa por essa liberação, isso um dia voltará a você. Tá certo? A lei da ação e reação. Algumas pessoas simplesmente não têm paciência para se equilibrar a ponto de tratar internamente antes de expor. Por isso é importante ter várias maneiras das pessoas entenderem as energias. Isso não vale só para raiva, tá? Vale para todas aquelas coisas que falamos dos chakras inferiores. Mas de qualquer maneira será sempre necessário, tanto conseguindo transformar, quanto tendo que expelir conscientemente, quanto aquelas pessoas que não são conscientes e armazenam aquela energia, ou expelem de maneira grosseira aquela energia, todos têm que encarar essas energias cara a cara, de frente. Tá? Então, já que um dia vamos ter que fazer isso, vamos fazer de maneira consciente, usando essa espiritualidade, usando esses ensinamentos que estão sendo passados e aqueles outros que você tiver com as suas práticas. E por último, eu trago aqui uma maneira legal, um exemplo legal e bem simples. Eu não sei se vocês já viram aquele estudo de um japonês, se eu não me engano, chama Masaru, que tirou fotos de várias moléculas de água quando as moléculas recebiam elogios ou xingamentos. E quando recebiam xingamentos, ficavam todas comprimidas, escuras, fechadas. Quando recebiam elogios, dependendo do elogio, ficavam de maneiras diferentes. Umas em formato de flor, outras em formatos bem bonitos e bem diferentes um do outro, mas uma coisa muito, muito diferente uma da outra, principalmente diferente daqueles que receberam xingamento. Tá? Então procure fazer isso com a água que você bebe, ou aquela água na garrafinha que você leva para a academia, colocar mensagens, um papelzinho legal em cima dela, né, e mentalizar isso quando estiver colocando, por exemplo, amor, ou gratidão, ou prosperidade, ou fazer isso na jarra de água na sua geladeira, ou no filtro, e assim por diante. Porque o que você consome é muito importante para você. E se você conseguir transformar aquela água que você bebe a cada dia desta maneira, isso pode trazer muitos benefícios para você. Tá certo? E essas são só algumas maneiras. Você pode inventar a sua baseado nos ensinamentos que tivemos até agora. Ou você pode alterar qualquer uma dessas que eu falei, de acordo com aquilo que você sentir que é melhor para você. E nas próximas aulas traremos aplicações para determinados pontos importantes nas vidas das pessoas em geral, como falamos no começo desta aula. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana. Na próxima aula, como é feriado dia 2, na próxima sexta-feira não terá aula. Voltaremos daqui 2 semanas. Então, boas semanas para vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Om Namah Shivaya.